muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados do mundo inteiro virão louvar ao Senhor. Remidos comprados do mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui, presente aqui, presente aqui. Boa noite, Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Estamos iniciando mais um culto de louvor a Deus. Queremos desde já dar as boas-vindas a todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, estão nos ouvindo, aqueles que têm participado conosco. É um prazer imenso tê-los todos os domingos. E eu gostaria de convidá-lo para que você permanecesse conosco até o final deste culto. Temos muitas coisas que vão trazer muitas bênçãos para a sua vida. Solos, hinos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua participação conosco. Vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retoma para o nosso culto.
Durante a semana que se passou, nós tivemos alguns aniversariantes que nos alegraram bastante e tornaram a semana um pouco mais feliz, né? Diante de todo aquele quadro que nós vivemos. Nós tivemos alguns aniversariantes que isso também tornou os nossos corações muito mais alegres do que se não tivéssemos aniversariantes. E nós queremos aproveitar esta oportunidade e dar os nossos parabéns a todos aqueles que completaram mais um ano de existência. Nós tivemos a irmã Adélia Brito de Jesus, a Adélia Lúcia, viu? Parabéns pelo seu aniversário, que Deus abençoe. A irmã Elisângela Regina também, nós queremos parabenizá-la pelo seu aniversário. A irmã Sueli dos Santos também, nós queremos parabenizá-la. E também nós queremos deixar a nossa palavra de gratidão a Deus também pela vida da Renata. Então nós tivemos aí esse grupo de irmãs que completaram mais um ano de existência. Parabéns, que Deus abençoe. A igreja sente-se extremamente feliz com o aniversário das irmãs. Que Deus abençoe. Irmãos, também nós temos algumas comunicações. Nós lembramos, irmãos, que todos os domingos, no período das 3 horas da tarde até as 5 da tarde, nós temos lá na igreja uma equipe, né, que está recebendo as ofertas, os dízimos, recebendo também as primícias. Nós temos muita gente que está passando por momentos difíceis, então a igreja tem montado as suas cestas básicas e é uma oportunidade que Deus está nos oferecendo para a gente abençoar a vida de alguém, minimizar os sofrimentos de alguém. Tem gente que está passando por muita necessidade mesmo. E a igreja, através dos seus membros, tem procurado atender esses que estão passando por momentos difíceis. Nós temos aí aproximadamente, a semana que terminou, tivemos aí uma distribuição de aproximadamente 10 cestas básicas. Mas nós precisamos atender mais. Então, os irmãos estão aguardando. Então, quando você for fazer a sua compra mensal, compre 1 quilo de alimento e reserve esse alimento para a cesta básica que a igreja tem preparado para aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. A gente conta com uma colaboração, a gente conta com a participação dos irmãos. Nós temos também vários pedidos de orações, muitos pedidos mesmo. Eu não vou destacar todos, senão a gente levaria muito tempo aqui, mas eu gostaria de destacar pedido de oração em favor do André. O André, ele é um menino, né, está chegando na pré-adolescência, e o André, ele passa por momentos de muitas dificuldades. Ele vai passar agora por uma perícia no INSS, e nós estamos pedindo aos irmãos que orem por ele, né, para que as suas necessidades possam ser verificadas, né, e atendidas. A nossa oração a Deus é que ele não caia na mão de um médico insensível, é um médico que não tem muita disponibilidade de atender aqueles que necessitam, aqueles que estão passando por esses momentos, né? Então, que Deus prepare o médico que vai, ou o perito, né, que vai examiná-lo, para que possa dar maior encaminhamento e ele tenha, né, direito àquilo que é justo, aquilo que todos nós brasileiros normalmente pagamos através dos nossos impostos. É direito dele, então nós vamos orar para que ele tenha esse direito garantido. Então, ore pelo André. Os demais irmãos estão em recuperação, né? Nós temos aí um monte de irmãos, um grupo muito grande que agora, além de tomar vacina, vão também tomar a segunda dose, viu? Então, parabéns àqueles que vão tomar a segunda dose e aqueles que estão aguardando. Não é momento de festa. Quando eu tomei a minha vacina, a primeira dose, eu não fiz festa, né? Porque é muita gente, eu tenho parentes, eu tenho familiares, eu tenho membros de igreja que não se sabe quando vai vacinar pela idade. Então a gente só vai ser a felicidade nossa nesse aspecto, ela só vai ser completa quando todos os membros da igreja, quando todo mundo tiver a oportunidade de ter a sua vacina.
Então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que toque no coração das autoridades para que nós tenhamos a vacina, viu? E que a vacina seja, né, estendida a todos, né, a todos aqueles que têm direitos. Então, fique atentos e participem, né, sendo convidados. Chegou a sua vez, vá, faça a sua, né, tome a sua vacina para que assim você possa também ter uma convivência mais sadia, mais solta, mais alegre com os seus parentes, com os seus amigos, com as pessoas que estão aí ao seu redor, viu? Então, Deus abençoe. Nós vamos agora ouvir mais uma música e logo em seguida a gente retoma para dar continuidade ao nosso culto. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graças morrendo na cruz por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte sangrava e ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador, madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Eu gostaria de convidá-lo para, juntamente conosco, meditar na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos tratar como pano de fundo, porque o personagem principal é Jesus e o personagem secundário é João Batista. João Batista vai servir de pano de fundo para a nossa mensagem, para aquilo que nós pretendemos transmitir. O texto que nós vamos ler, ele encontra-se exatamente no livro de Mateus, capítulo de número 3, a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de camelo e com um cinto de couro, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam ter com ele, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus, atentem bem para o que diz, mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhe:
raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos próprios de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessa pedra Deus pode dar filhos a Abraão. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua ira. E recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que não se apaga. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos orar? Pai bendito, estamos diante da tua palavra. Os nossos recursos mentais, espirituais, intelectuais não representam nada diante da sua grandeza. Mas, ó Pai, humildemente, Deus, quero colocar em tuas mãos, ó Deus, as minhas limitações, para que assim eu possa falar da tua grandeza, ó Deus, e não ser impedido, ó Deus, de falar do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, é que eu estou te pedindo que esta mensagem alcance os corações que estão nos assistindo, que estão nos vendo e que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu, com amor, me limpas de meu mal. Esse amor ajuda a seguir o milagre, Senhor, o milagre eu sou, o milagre, Senhor, tens feito em mim. Caminhos de perdição andava, mas com amor tu traçaste o plano para
respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então, só a ti pertence, Deus. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, o milagre, Senhor, tens feito em mim. Sim, sou um milagre. Um milagre eu sou. Tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor, o milagre, Senhor, tens feito em mim. Não consigo entender o que tu vês em O texto que nós acabamos de ler, ele traz algumas informações muito importantes para a nossa apreensão e a nossa meditação da palavra de Deus. O texto nos conta que João Batista estava no seu pleno ministério realizando batismos. E é interessante a maneira como Mateus ele realça os detalhes desse texto. Detalhes que nem sempre saltam aos nossos olhos e que só conseguimos apreendê-los e compreendê-los e, ao mesmo tempo, atentar para eles quando estamos fazendo uma leitura ou quando fazemos uma leitura despretensiosa, uma leitura em que as atenções elas são voltadas para aquilo que Jesus Cristo tem a nos ensinar através desse texto. João Batista estava batizando no Rio Jordão. Ele batizava e as multidões vinham até a presença de João para ser batizadas. Mas a preocupação de Mateus não é exatamente a presença das multidões, mas a preocupação de Mateus são a presença de dois grupos que sempre marcaram o ministério de Jesus no que diz respeito à oposição violenta, ao ódio e o desejo de matar Jesus. Que são, primeiro, os fariseus e também os saduceus nas suas mais variadas formas. Aqui, quando o texto fala sobre os saduceus e também sobre os fariseus, evidentemente que estão presentes os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todo aquele grupo, toda aquela elite religiosa.
E diz a Bíblia que as multidões iam para ser batizadas por João Batista, e João Batista tinha uma mensagem muito marcante. A mensagem de João Batista era uma mensagem que procurava levar o arrependimento, levar as pessoas que iriam ser batizadas à prática e à adoção do arrependimento. Antes de se batizar, a pessoa tinha que demonstrar o arrependimento dos seus pecados. E eles vinham até a presença de Jesus, até a presença de João Batista, eles que eu estou falando, o grupo ou aquelas multidões, as pessoas que compunham aquelas multidões iam até a presença de João Batista, e João Batista então pregava o arrependimento, elas demonstravam que tinham se arrependidos, então João Batista batizava aquelas pessoas. E no meio daquele grupo, que também estava sendo batizados, estavam os fariseus, os escribas e parte da elite religiosa. Eles também se viram na necessidade de passarem pelo batismo, como os demais estavam passando. E ouçam bem o que diz o texto da palavra de Deus. Olha bem. Porque dele que o profeta Isaías diz, falando sobre Jesus: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupa feitas de pelos de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Esse era o estilo de vida que João Batista levava. E aí o texto, ele continua dizendo: e eram batizados por eles no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, antes do batismo, João Batista já exigia que eles confessassem, que eles demonstrassem e que eles publicamente dissessem que eles tinham arrependido de seus pecados. Muito bem, isso eles faziam, isso eles não tinham nenhuma dificuldade de fazer, porque também é uma prática nossa. Esse é um dos pilares, né, da nossa crença em Jesus, arrepender-se dos pecados. Para a gente ser agregado a uma igreja, para a gente participar de uma igreja, nós batistas, nós cremos, nós pregamos o batismo, pregamos o arrependimento, a confissão dos pecados, o arrependimento. Depois disso, depois que a pessoa crê, teve seus pecados perdoados, arrepender seus pecados, a pessoa desce as águas. Mas a questão toda não era essa, porque isso qualquer um poderia fazer e qualquer um poderia falar. Mas a questão era a prática ao sair do batismo, a prática de vida que as pessoas deveriam levar em consonância com o arrependimento de seus pecados. Arrependeram-se de seus pecados, porque arrependimento significa mudança. Eu mudei de prática, mudei de vida, mudei de atitude. Isso deve ser o cerne da crença, o cerne da prática do arrependimento. Eu me arrependi, não volto mais à prática daquele pecado. Eu não insisto naquele pecado, eu não insisto naquele erro. Eu não volto a praticar aqueles mesmos delitos. É isso que está implícito quando Jesus aqui, através de João Batista, exige que alguém, após o batismo, adote agora um novo estilo de vida. Aliás, isso está presente na Bíblia, no Novo Testamento, é o livro que vai nos falar muito sobre isso. Se você se arrepender dos seus pecados, você foi batizado, você tem por obrigação, a partir do seu batismo, você iniciar um novo estilo de vida. É aquilo que a gente chama estilo de vida. E aquela multidão que ali estava, aquelas pessoas iam para serem batizadas, eram batizadas, saíam do batismo, e João Batista, ele verificou, ele começou a perceber uma prática que não estava de acordo com aquilo que eles tinham dito lá no batismo, no ato do batismo. A prática de vida deles, a vivência deles, não era exatamente aquilo que eles haviam, né, feito e haviam confessado e haviam jurado no ato do batismo. O que estava acontecendo com eles é que eles tinham uma vida totalmente contrária àquilo que eles haviam se proposto, aquilo que eles haviam colocado, que tinha sido o arrependimento. E aí João Batista também percebe que no meio daquela multidão,
também estavam presentes esses grupos, os fariseus, os saduceus e também parte da elite religiosa, que também começou a vir até a presença de João Batista para ser batizado. Qual foi a palavra de João para essas pessoas? João dá uma orientação para essas pessoas. João diz o seguinte para essas pessoas. João vai chamar a atenção para estes grupos. João vai dizer o seguinte para aqueles grupos. Olha o versículo número 7. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e muitos saduceus iam ao lugar em que ele batizava, quando eles iam até lá, João Batista, eles também passavam pelo batismo. João Batista disse para eles, para aqueles que foram até lá, o caso, os fariseus e também os saduceus. João Batista então disse para eles, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Outro texto diz, outra versão diz, quem vos ensinou a fugir da ira do inferno? Eles procuravam o batismo na esperança de que o batismo seria a solução ou a resposta para aquelas dúvidas que estavam presentes em seus corações. Que dúvidas eram essas? Ou que dúvida era essa? A dúvida que eles tinham no coração era o seguinte: eu me batizando, eu estou livre de tudo, eu não tenho mais problema, posso continuar levando a vida no estilo que eu estou levando. E, aliás, essa era a prática dos fariseus, era a prática daqueles dois grupos, principalmente daqueles dois grupos, os fariseus e os saduceus. Muitos deles eram batizados, foram batizados por João Batista, muitos deles, no ato do batismo, confessaram o arrependimento de seus pecados, disseram que não praticariam mais aqueles pecados, disseram que a vida deles naquele momento ela tinha mudado, havia uma mudança radical na vida deles, uma mudança de estilo de vida, uma vida não voltada mais para o pecado, mas uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para a santidade. Uma vida voltada para os princípios da palavra de Deus. E qual não foi a surpresa de João Batista ao verificar nas suas andanças, na sua constatação da realidade da sociedade em que ele estava vivendo? João Batista percebeu que aqueles grupos, principalmente esses dois grupos, eram os grupos que mais estavam com o coração voltado para as práticas de pecados. E os pecados, os mais grosseiros, e também os pecados mais sutis, principalmente os pecados voltados para o alcance do chamado pecado social. O que esses grupos faziam? O grupo dos fariseus era um grupo terrivelmente que se julgava acima de todas as demais pessoas. Eles se julgavam puros, eles se julgavam seres diferentes dos demais. E Jesus, no decorrer do ministério de Jesus, nós vamos observar que Jesus começa a fazer uma série de advertência contra esses homens, contra os fariseus, contra esse grupo. Esse grupo tinha uma religião muito viva, uma religião voltada para o ativismo, uma religião de práticas, de uma série de práticas. Eles eram voltados muito à oração, oravam. E Jesus disse que eles oravam de várias maneiras, inclusive oravam em praças públicas para serem vistas pelos homens. Eram homens que eram grupos, pessoas que gostavam de dar esmolas. Jesus disse que eles gostavam de dar esmolas, mas eles faziam esmolas para quê? Eles praticavam esmolas para quê? Eles praticavam esmolas para serem vistas pelos homens. Eles sempre procuravam ocupar os lugares de destaque nos cultos das sinagogas. Eles sempre estavam lendo o Antigo Testamento, sempre estavam agarrados àquilo que nós chamamos de leis, estavam agarrados à Torá. Eram homens que conheciam profundamente a Torá, homens que conheciam profundamente o Antigo Testamento. Mas eram homens que tinham um coração
terrível, um coração marcado pela maldade, um coração marcado pelo ódio, um coração marcado pela agressividade, um coração marcado por falta de piedade, por falta de amor. E o embate de Jesus com eles começam ali no início do ministério de Jesus e vai se estender até o final do ministério de Jesus. Aliás, eles vão proporcionar as condições para que Jesus fosse morto. Eles perseguiram Jesus. E no ministério do apóstolo Paulo, teve alguns deles que chegaram a jurar que não iriam comer, não iriam beber, não iriam se alimentar enquanto não matasse o apóstolo Paulo. Eram homens que estavam com os corações totalmente empedernidos pelos pecados, principalmente os pecados sociais, as explorações das viúvas, as explorações do povo, o apedrejamento, homens sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de generosidade. Esses corações eram corações muito endurecidos pelo pecado, e são esses corações que vão estar ali olhando, participando e batizando e saindo do batismo e voltando às velhas práticas e praticando os mesmos pecados que eles tinham praticados. Então João faz a observação que eles vinham procurar o batismo para que eles não sofressem as penas do inferno, não sofressem os sofrimentos eternos, não passassem pelos sofrimentos que Jesus havia dito. Então, qual era a maneira que eles tinham encontrado para se livrar? A maneira que eles se encontraram para se livrar disso foi o batismo. O batismo seria o meio. Então, batizou, resolveu, não tem mais problema. Pode levar a vida que vai levar, porque estão salvos. Olha, João Batista, ele vai detectar que esses homens não estavam, ou aqueles grupos não estavam de acordo com o que a palavra de Deus estava orientando. E João Batista, ele é muito claro quando ele diz produzir fruto digno de arrependimentos. Olha o versículo 8. Produzir frutos próprios de arrependimentos. Que frutos próprios seriam esses? Um estilo de vida diferenciado. Aquele estilo de vida de fariseu, ela não comportava mais. Aquele estilo de vida de saduceu não comportava mais. Aquele estilo de vida daquela religiosidade de aparência, aquela religiosidade oca, aquela religiosidade de opulência, aquele estilo já não valia mais. O que João Batista estava mostrando para eles é que eles deveriam agora, a partir daquele momento que eles se arrependeram, era mudar e ter um estilo de vida totalmente diferente, um estilo de vida voltado para a generosidade, um estilo de vida voltado para o amor, um estilo de vida voltado para abençoar o próximo, e não simplesmente para obter bênção, mas para abençoar o próximo. Eu imagino que esse texto, ele é um texto extremamente atual, porque essa é a realidade que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Essa realidade que nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo um evangelho no Brasil em que nós não produzimos frutos dignos de arrependimento. O povo evangélico está sendo conhecido como povo de coração odioso, povo de coração cheio de ódio. É gente orando para que o outro morra, é gente desejando que o outro morra. Esses pregadores das mídias, né, das redes sociais, como eles falam em morte. O Brasil é um país que é onde o que reina é exatamente a cultura da morte. E essa cultura da morte, ela veio para dentro da igreja e ela assumiu parte da igreja. A parte da igreja assumiu essa cultura de não arrependimento e de não fruto digno de arrependimento. Vive uma religião ativista, uma religião efervescente, uma religião vibrante, mas uma religião em que as pessoas não são colocadas como seres humanos, como pessoas. A generosidade, quando ela é feita para que as pessoas possam aparecer. Mas não é uma generosidade genuína, não é arrependimento genuíno. E, aliás, ser evangélico hoje no Brasil é moda. Oferece um determinado status,
Então é isso que João Batista está falando. João Batista diz, olha, vocês não podem continuar, vocês se arrependeram e vocês não podem continuar nas mesmas práticas que vocês estavam. Ele diz, agora é mudança, vocês têm que mostrar frutos dignos de arrependimento. O que vocês têm que mostrar de estilo de vida que demonstra o arrependimento de vocês, que demonstram que validou o batismo de vocês? Quando vocês foram batizados porque vocês alegaram que vocês tinham se arrependido da prática de vida, dos pecados, do estilo de vida que vocês estavam levando. Mas o dia a dia de vocês, o desenvolvimento da vida de vocês, o secular de vocês, está totalmente dissociado daquilo que vocês, naquele primeiro momento, vocês falaram que fariam. Que o estilo de vida seria um estilo de vida diferente. E aí João Batista diz para eles, produzir frutos dignos de arrependimento. João Batista continua dizendo, não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. Então eles tinham esse orgulho, essa arrogância. Nós somos filhos de Abraão e nós temos várias vantagens sobre os demais. E uma das vantagens é que nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão. E pelo fato de sermos descendentes de Abraão, nós podemos ter certeza que a nossa salvação, ela está garantida, que nós não iremos para o inferno, que nós não iremos sofrer. E a garantia que nós não iremos sofrer, nós já temos, então nós podemos daqui para frente praticar tudo aquilo que nós vínhamos praticando e mais do que isso. Porque qualquer coisa que nós fizermos, pensavam os fariseus, pensavam os saduceus, qualquer coisa que nós fizermos, elas não impedirão que nós alcancemos os céus. Já está garantido. E a garantia foi lá no batismo. João Batista diz, não, a garantia não foi no batismo. A garantia foi através do arrependimento que vocês confessaram, e além de confessar o arrependimento, vocês também demonstraram que vocês deveriam demonstrar que vocês estavam no caminho certo, porque vocês tinham mudado de vida, o estilo de vida de vocês tinham mudado. Mas eles ficaram só com arrependimento, o estilo de vida continuou o mesmo. O coração continuou o mesmo, a maldade continuou a mesma, o desejo da morte continuou o mesmo, o ódio estava presente no coração deles. Então, o apelo de João Batista e o apontamento de João Batista, ele não deve ficar simplesmente restrito aos fariseus e aos saduceus da época de João Batista. Mas é algo que deve estar em nossos corações e que nós devemos constantemente reavaliar o tipo de vida que nós estamos vivendo, o estilo de vida que nós estamos vivendo. Que estilo de vida nós estamos vivendo? Passamos pelo batismo, fomos batizados e acabou dali para lá, a gente continua o mesmo estilo de vida, sem nenhum arrependimento, sem nenhum frutos dignos de arrependimento. As pessoas podem olhar para vidas, o mundo pode olhar, a sociedade pode olhar para nós e verificar se há alguma coisa em nossa vida que demonstra que a nossa vida houve mudanças. Se não há um mínimo de mudança, se não há o necessário de mudança, há de se colocar dúvidas. Há de se colocar uma interrogação na nossa existência. Eu e você, meu irmão, minha irmã, temos que examinar. Como é que está a nossa vida? Houve mudanças? Quais as mudanças foram operadas? Meu coração, como é que está? O meu coração está cheio de ódio, ele é capaz de continuar guardando ódio, ele é capaz de continuar guardando ódio? Que tipo de cultura eu estou abraçando? E os valores do reino de Deus, onde ficaram isso?
Valores do reino de Deus é só para ficar aqui na Bíblia, para a gente ler, para a gente comentar? Não, a Bíblia diz que esses valores, eles devem ser inseridos em nossas vidas e eles devem fazer parte de nossas vidas. E é o que nós estamos estudando pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Os valores do reino de Deus. Que valores são esses? Lá estão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Onde Jesus mostra uma religião de aparência, onde Jesus mostra uma religião viva, onde Jesus mostra uma religião simplesmente de boca, uma religião de capa, uma religião de entusiasmo, uma religião de frenesi, mas não uma religião de frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento, é que diz João Batista, produzir frutos dignos de arrependimento. E aí, João Batista diz, no versículo 10, o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. As nossas vidas, elas foram salvas para produzirem frutos. Que frutos são esses? São os mais variados frutos, mas o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, Paulo diz, o fruto do Espírito aí Paulo dizendo paz, amor, benignidade, bondade, e aí Paulo enumera aquele feixe, aquele grupo de valores que compõem aquilo que a gente chama de fruto, fruto do Espírito Santo, fruto de uma vida nova. Se eu não sou capaz de me compadecer, se eu não sou capaz de amar, se eu não sou capaz de ver o meu próximo como humano, se eu olho para as pessoas, vejo as pessoas simplesmente como objetos, se eu olho para as pessoas, eu vejo as pessoas simplesmente como seres capazes de cumprir os meus desejos e as minhas obsessões. Pois isso não é fruto. Você não se arrependeu. Você não passou pelo processo de arrependimento. Você foi convencido, mas você não passou pelo processo de arrependimento. É isso que João Batista está falando. João Batista diz, olha o que João Batista está dizendo, que nós não podemos viver uma vida enganosa. E ele diz que viver uma vida enganosa é a mesma coisa que estarmos nessa situação. O machado está posto à raiz da árvore. A nossa vida, ela é limitada, ela é passageira, a nossa vida é de pouca duração, comparando com a eternidade. O machado aqui, ilustração, que nós podemos dizer, o machado aqui significa a morte, aquele momento em que nós partiremos para a eternidade. E aí, João Batista diz que, a partir do momento que nós fechamos os olhos, nós chegamos na presença do Senhor. E aí ele vai dizer exatamente isso. Se nós vivemos numa religião simplesmente de aparência, se nós não passamos pelo processo verdadeiramente de arrependimento, se nós baseamos a nossa vida simplesmente no estilo de vida normal da existência do ser humano, adotamos as piores práticas, não aparentemente, mas adotamos as piores práticas dentro dos nossos corações. Porque pode ser que aparentemente as pessoas sejam boas, mas o interior do coração. É por isso que Deus sempre fala que Jesus quer entrar no coração do ser humano, porque é lá que Jesus quer ajudar a limpá-lo. Só quem pode limpar o seu coração é Jesus, mais ninguém. Então por isso ele deseja entrar no seu coração. E quando ele entra no coração do ser humano, a partir do momento que o ser humano permite, quando ele entra no coração do ser humano, ele vai produzir frutos. Ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ele vai ajudá-lo a mudar de vida. Porque você passou pelo arrependimento. E ninguém chegará aos céus sem a presença de Jesus, a não ser por Jesus. O
Portanto, pense seriamente na sua vida, pense seriamente na sua situação, pense seriamente como você está. Não seja como os fariseus, não seja como os saduceus, que iam para ser batizados, depois saíam dali e as práticas de vida demonstravam que eles não tinham nada de Jesus, porque o estilo de vida deles ainda era aquele velho estilo de vida. Como tem sido o seu estilo de vida? Você tem conseguido superar o estilo de vida deste mundo? Como é que você está? Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe o seu coração. Você que já é batizado, examine-se. Examine-se seriamente. Você que já é membro da igreja, examine-se com seriedade. Veja como é que está o seu coração. Você está produzindo fruto digno de arrependimento, fruto que as pessoas possam olhar e dizer verdadeiramente este ou esta é uma nova criatura? Não é hora de você pensar nisso. Examine sua vida. Pense seriamente. Você que já é salvo, deixe Jesus mudar a sua existência, mudar o seu estilo de vida. E você que ainda não tem Jesus, você precisa arrepender-se dos seus pecados, encontrar-se com Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Amém. Depois de ouvir essa música, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Você tenha uma boa semana, uma excelente semana, uma semana muito abençoada. Deus te abençoe. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam, hoje e para sempre. Amém.